Uma jovem de 22 anos aceita a proposta chocante de milionária para salvar a mãe. Mas a descoberta final deixa todos em choque. Ela precisa engravidar do marido da patroa em troca de uma fortuna. Mas o que acontece durante os 9 meses na mansão revela segredos devastadores e um amor proibido que pode mudar tudo. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal, assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Hoje nossa história acontece em Criciúma, Santa Catarina. O desespero tinha gosto amargo na boca de Giovanna Rossi enquanto segurava o papel com o orçamento médico que custava mais que sua vida inteira. R$45 mil para a cirurgia da medula espinhal de sua mãe Elizabeth. Um valor impossível para uma bibliotecária de 22 anos que trabalhava dobrado como garçonete nos fins de semana. "Mãe, vai dar tudo certo", sussurrou beijando a testa suada de Elizabeth, que mal conseguia se mover na cama do hospital público de Criciúma. As dores na coluna haviam se intensificado tanto que ela não conseguia mais trabalhar como costureira. Giovanna era tudo o que tinham uma a outra desde que o pai as abandonara quando ela tinha apenas 5 anos. Caminhando pelas ruas do centro da cidade, sob a garoa típica do inverno catarinense, Giovanna apertava o celular procurando milagres na internet. Foi então que viu o anúncio que mudaria sua vida para sempre. Empregada doméstica, salário 8 mil mensais, família tradicional, morar no local. O valor era 5 vezes maior que qualquer emprego que já tivera. No dia seguinte, vestindo sua melhor roupa, uma calça jeans escura e blazer preto que comprara usado, Giovanna subiu a ladeira íngreme que levava ao bairro nobre da cidade. A mansão dos Bortolotto era imponente, uma construção de estilo europeu com jardins perfeitamente aparados que contrastavam com as casas simples que conhecia. Yvonne Müller, uma senhora de meia-idade com olhos bondosos, a recebeu na porta dos fundos. "Você deve ser a Giovanna. Dona Francesca está esperando no escritório." Sua voz carregava um sotaque alemão suave, típico da colonização da região. Francesca Bortolotto era de uma beleza impressionante aos 35 anos. Cabelos loiros perfeitamente alinhados, olhos azuis gelados e roupas caras que evidenciavam sua posição social. Mas havia algo perturbador em seu olhar calculista. "Sente-se, querida", disse com voz doce, que não combinava com a frieza dos olhos. Imagino que precisa muito desse emprego, não é mesmo? Sua mãe está doente." Como ela sabia disso? Giovanna não havia mencionado nada no telefone. "Sim, senhora. Eu faria qualquer coisa para..." Começou Giovanna, mas foi interrompida. "Qualquer coisa." Francesca se levantou e caminhou até a janela. "Porque o que preciso não é exatamente um trabalho doméstico comum. Temos dezenas de funcionários para isso." O coração de Giovanna acelerou. "O que a senhora precisa?" "Um herdeiro." A palavra caiu como uma pedra no silêncio do escritório luxuoso. "Não posso engravidar, e meu marido precisa de um filho para manter a herança da família. Você seria, digamos, uma barriga de aluguel particular." Giovanna sentiu o mundo girar. "A senhora está falando sério?" "Completamente. 50 mil reais pelo trabalho. Suficiente para sua mãe e muito mais." Francesca voltou-se com um sorriso que não chegava aos olhos. "Você moraria aqui durante todo o período, teria assistência médica completa e depois cada uma seguiria sua vida." "E seu marido? Ele sabe disso?" "Alessandro fará o que for necessário, assim como você." A voz de Francesca ganhou um tom mais duro. "Pense bem, querida. É a única chance que sua mãe tem." Giovanna fechou os olhos, pensando na mãe definhando no hospital. "Eu aceito." "Excelente. Yvonne vai mostrar seus aposentos. Você começa amanhã." Enquanto subia as escadas de mármore seguindo a governanta, Giovanna não sabia que estava entrando em um jogo muito mais perigoso do que imaginava. A mansão que deveria ser sua salvação logo se tornaria sua prisão dourada. Capítulo 2. O quarto destinado a Giovanna ficava no segundo andar,
longe dos aposentos principais dos patrões. Embora fosse maior que sua casa inteira, havia algo opressivo naquelas paredes cobertas de papel de parede floral antigo. A janela dava para os jardins internos, não para a rua. Um detalhe que logo descobriria não ser coincidência. A família tem tradições muito rígidas, explicou Ivone, enquanto mostrava o closet cheio de roupas caras em seu tamanho. Dona Francesca escolheu tudo pessoalmente. Você deve usar apenas essas roupas enquanto estiver aqui. Como ela sabe meu tamanho? Perguntou Giovanna desconfiada. Ivone desviou o olhar. A família tem recursos para descobrir o que precisa saber. Naquela primeira noite, Giovanna jantou sozinha em seus aposentos. A comida era deliciosa, servida em porcelana fina, mas o isolamento a incomodava. Através da janela, observou um homem caminhando pelos jardins. Alto, moreno, com ombros largos que carregavam o peso de algum fardo invisível. Devia ser Alessandro. Na manhã seguinte, Francesca a chamou para uma conversa esclarecedora na biblioteca da casa. O ambiente cheirava a livros antigos e dinheiro velho, algo que Giovanna, mesmo sendo bibliotecária, nunca havia experimentado em tal intensidade. Há algumas regras que precisa entender, começou Francesca, sentada em uma poltrona de couro, enquanto Giovanna permanecia de pé. Primeiro, não pode sair da propriedade sem autorização. Segundo, não pode receber visitas, incluindo sua mãe. Terceiro, não pode usar telefone sem supervisão. Mas eu preciso saber como minha mãe está. Pagarei a cirurgia dela hoje mesmo. Receberá boletins médicos diários. Francesca abriu uma pasta e mostrou os documentos. Viu? Já está tudo providenciado. Ela está em um hospital particular agora com os melhores médicos. Giovanna sentiu alívio e terror ao mesmo tempo. Por que tantas restrições? Porque já tivemos experiências desagradáveis antes. Algumas moças tentaram chantagear a família ou vender informações para a imprensa. Francesca fechou a pasta com um estalo seco. Você é a 16ª candidata, querida. As outras não deram certo. O que aconteceu com elas? Não conseguiram engravidar. Foram dispensadas. O sorriso gelado de Francesca fez Giovanna perceber que havia muito mais por trás dessa história. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos corredores tentando se familiarizar com a casa, Giovanna notou pequenos detalhes estranhos. Havia câmeras discretas em cantos estratégicos, sempre apontadas para onde ela passava. As portas que davam para o exterior tinham fechaduras eletrônicas, e os funcionários pareciam evitar conversas com ela. Ivone a encontrou na sala de estar, admirando uma pintura a óleo de uma paisagem italiana. Posso fazer uma pergunta? Sussurrou Giovanna, verificando se estavam sozinhas. Depende da pergunta, respondeu Ivone, também baixando a voz. As outras moças, elas realmente não conseguiram engravidar ou... Ivone olhou ao redor nervosamente. Algumas conseguiram, mas aconteceram complicações. Que tipo de complicações? O tipo que faz uma pessoa simplesmente desaparecer de Criciúma. Ivone pegou um espanador e fingiu limpar a mesa. Seja cuidadosa, menina. Essa família tem muita influência na cidade. Naquela noite, Giovanna mal conseguiu dormir. Deitada na cama confortável demais, ouvia os sons estranhos da mansão. Passos nos corredores, portas se fechando, vozes abafadas. Por volta das 2 da manhã, ouviu um som que a fez gelar. Um homem gritando, seguido de uma discussão violenta que vinha dos aposentos principais. Pela primeira vez desde que chegara, Giovanna se perguntou se o dinheiro valeria o preço que teria que pagar. Mas quando pensou na mãe recuperando-se em um hospital particular, soube que não havia mais volta. Estava presa naquela mansão, e sua única saída seria cumprir o acordo bizarro que fizera. O som de uma porta batendo ecoou pelos corredores, seguido de um silêncio pesado que durou até o amanhecer. Capítulo 3. Alessandro Bortolotto apareceu pela primeira vez no café da manhã do 3º dia. Giovanna estava tomando café sozinha no pequeno solário quando ele entrou, ainda vestindo roupas de ginástica suadas. De perto, era ainda mais impressionante. Olhos castanhos profundos que carregavam uma tristeza que ela reconhecia, pois via a mesma no espelho. Você deve ser Giovanna, disse com voz rouca, servindo-se de café.
Imagino que minha esposa já explicou a situação. Explicou. Giovanna não sabia como agir. Deveria tratá-lo como patrão? Como o homem que deveria engravidá-la? A bizarrice da situação a deixava sem palavras. Alessandro sentou-se à mesa, mas manteve distância. Quero que saiba que isso não foi ideia minha. Não? Francesca tem maneiras persuasivas. Ele riu amargamente. E eu tenho dívidas que só podem ser pagas com a herança do meu avô. Dívidas que podem me levar à prisão. Giovanna o estudou. Havia algo genuíno em sua angústia que a tranquilizou um pouco. Que tipo de dívidas? O tipo que se faz quando se é jovem e idiota. Alessandro bebeu o café de uma vez. Investiu o dinheiro da empresa em negócios duvidosos. Perdi tudo. A única saída é ter um herdeiro para receber a herança do patriarca da família. E por que não tem filhos com sua esposa? Alessandro olhou pela janela, observando Francesca, que dirigia instruções agressivas ao jardineiro. Porque ela não pode ter filhos. E porque nosso casamento é uma sociedade comercial. Naquele momento, Francesca entrou no solário como um furacão perfumado. Alessandro, querido, não deveria estar aqui. Giovanna tem consulta médica daqui a pouco. Consulta médica? Perguntou Giovanna. Exames de fertilidade completos. Precisamos nos certificar de que tudo está perfeito. Francesca sorriu, mas seus olhos estavam fixos no marido. Alessandro, o doutor Benvenuti quer falar com você sobre os procedimentos. Giovanna percebeu a tensão no ar. Alessandro se levantou bruscamente, evitando olhar para ela. Nos vemos depois, murmurou antes de sair. Não se acostume com conversas casuais com meu marido, disse Francesca, assim que ficaram sozinhas. Isso é negócio, não amizade. A consulta médica foi humilhante. O doutor Benvenuti, um homem idoso com maneiras clínicas demais, a examinou como se fosse gado reprodutor. Confirmou que estava em perfeitas condições para engravidar e receitou vitaminas especiais. Começaremos os procedimentos na próxima semana, anunciou Francesca no caminho de volta. Meu marido tem uma agenda muito ocupada, então será tudo muito profissional. Nos dias seguintes, Giovanna estabeleceu uma rotina estranha. Passava as manhãs lendo na biblioteca imensa dos Bortolotto, descobrindo que Alessandro tinha gosto por literatura clássica. As páginas de Machado de Assis e José de Alencar estavam cheias de anotações em sua letra firme. Ivone se tornou sua única companhia real. A governanta havia trabalhado para a família por 20 anos e conhecia todos os segredos da casa. Dona Francesca não era assim quando chegou, confidenciou Ivone uma tarde, enquanto dobrava roupas no quarto de Giovanna. Era uma moça doce, filha de imigrantes italianos que enriqueceram com as mineradoras. Mas essa casa, essa família, muda as pessoas. Como assim? O velho Ângelo, pai do Alessandro, é um homem perigoso. Construiu um império com métodos questionáveis. Francesca aprendeu a ser como ele para sobreviver. E Alessandro? Ah, esse é diferente. Sempre foi gentil, sempre quis fazer o certo. Por isso se meteu nessa enrascada toda. Ivone parou de dobrar as roupas e olhou diretamente para Giovanna. Tenha cuidado para não se apaixonar, menina. Já vi isso acontecer antes. Naquela noite, Giovanna descobriu algo perturbador. Enquanto se preparava para dormir, notou um reflexo estranho no espelho do penteadeiro. Investigando melhor, descobriu uma pequena câmera escondida atrás do vidro. Seu sangue gelou ao perceber que estava sendo observada o tempo todo. Fingindo normalidade, continuou sua rotina, mas passou a examinar discretamente o quarto. Encontrou mais 2 câmeras, uma no lustre e outra disfarçada em um vaso decorativo. Francesca não estava apenas controlando seus movimentos, estava invadindo sua privacidade mais íntima. A revelação mudou tudo. Giovanna percebeu que não era uma funcionária, ou mesmo uma barriga de aluguel. Era uma prisioneira em uma gaiola dourada, sendo observada como um experimento científico. E o pior ainda estava por vir. Capítulo 4. A primeira sessão foi marcada para uma quinta-feira chuvosa. Giovanna passou o dia inteiro nauseada de nervos, mal conseguindo comer. Ivone tentou tranquilizá-la, mas até a governanta experiente parecia abalada. Lembre-se, é só um trabalho, sussurrou Ivone, ajudando-a a se vestir com um roupão de seda que Francesca havia escolhido.
pense na sua mãe. No final da tarde, Francesca a levou até uma suíte no terceiro andar que Giovanna não conhecia. O ambiente estava preparado como um cenário. Velas aromáticas, música clássica baixa, lençóis de cetim importado. Tudo muito calculado, nada espontâneo. Alessandro chegará em alguns minutos, informou Francesca, ajeitando os travesseiros. Tudo deve ser natural, entende? Nada de conversas desnecessárias ou demonstrações de afeto. É uma função reprodutiva. E a senhora? Perguntou Giovanna, tremendo. Estarei monitorando pelo sistema de som, para garantir que tudo corra bem. O sorriso de Francesca era gélido. Não se preocupe, querida. Alessandro é um homem experiente. Quando Alessandro entrou no quarto, Giovanna viu em seus olhos o mesmo desconforto que sentia. Ele havia bebido. Não estava bêbado, mas o cheiro de uísque era perceptível. Ficaram alguns minutos em silêncio constrangedor, até que ele falou. Desculpe por isso, por tudo isso. Não é culpa sua, respondeu Giovanna, surpreendendo-se com a própria coragem. É sim. Eu poderia ter dito não, mas sou um covarde. Alessandro se sentou na beirada da cama, mantendo distância. Você é muito nova para estar passando por isso. Tenho 22 anos. Não sou criança. Tem a idade da minha irmã. Ele passou as mãos pelo cabelo. Se ela estivesse viva, me mataria por fazer isso com outra mulher. Sua irmã faleceu? Câncer, há 3 anos. Ela sempre dizia que eu era o homem mais honrado que conhecia. Alessandro riu amargamente. Como as coisas mudam. A conversa inesperada quebrou parte da tensão. Giovanna percebeu que Alessandro não era um monstro, apenas outro refém das circunstâncias. Quando finalmente se aproximaram, foi com uma gentileza mútua que tornava a situação menos humilhante. Depois, enquanto Alessandro se vestia rapidamente para sair, Giovanna ficou deitada olhando o teto. Sabia que Francesca estava ouvindo tudo, analisando cada som, cada pausa. A sensação de ser um objeto em um experimento a fez sentir-se mais suja que qualquer ato físico. Nas semanas seguintes, as sessões se tornaram uma rotina bizarra. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo quarto, sempre com Francesca controlando tudo nos mínimos detalhes. Mas algo inesperado começou a acontecer. Alessandro e Giovanna começaram a conversar. Ele contou sobre sua infância privilegiada, mas solitária, sobre a pressão constante do pai para ser o herdeiro perfeito, sobre os erros financeiros que o levaram àquela situação. Ela falou sobre a luta para sustentar a mãe sozinha, sobre os sonhos de ser professora que tinha que adiar constantemente, sobre a sensação de carregar o mundo nos ombros. Você é mais forte que imagina, disse Alessandro uma tarde, depois de ela contar sobre as 3 trabalhos que chegou a ter simultaneamente. Não me sinto forte, me sinto perdida. A força não é não ter medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Francesca notou a mudança. As conversas estavam durando mais tempo, e ela começou a fazer intervenções mais frequentes pelo interfone. Lembrem-se do objetivo, dizia com voz doce, mas ameaçadora. Estamos aqui para negócios. No final do primeiro mês, Giovanna percebeu que algo fundamental havia mudado. Não era mais apenas atração física ou compreensão mútua. Estava se apaixonando por Alessandro e tinha certeza de que ele sentia o mesmo. O jeito como ele a olhava, a delicadeza de seus toques, as conversas que se estendiam muito além do necessário. Era a pior coisa que poderia acontecer em uma situação como aquela. Uma manhã, enquanto tomava café sozinha, Giovanna ouviu uma discussão violenta vinda do escritório de Francesca. Não conseguia entender as palavras, mas os tons eram inconfundíveis. Alessandro estava brigando feio com a esposa. Ivone apareceu na cozinha com o rosto preocupado. Eles brigaram a noite toda, sussurrou. Dona Francesca descobriu que vocês andam conversando demais. Como ela sabe? As câmeras captam áudio também, menina. Ela ouve tudo. O coração de Giovanna disparou. Se Francesca sabia que eles estavam desenvolvendo sentimentos, que tipo de represália viria? E mais importante, o que aconteceria se ela descobrisse que, apesar de todas as precauções, Giovanna havia perdido a única coisa que ainda possuía: seu coração? A resposta viria mais cedo do que imaginava. Capítulo 5. O teste de gravidez
Deu positivo na sexta semana. Giovanna olhou para as duas linhas no visor do aparelho digital com sentimentos contraditórios. Alívio por ter cumprido sua parte do acordo, terror pelo que viria a seguir e uma alegria inesperada que a assustou. Francesca recebeu a notícia com uma euforia calculada, imediatamente ligando para o Dr. Benvenuti e marcando exames detalhados. Perfeito! Tudo está saindo exatamente como planejado, disse, mas Giovanna percebeu algo estranho em seus olhos, uma satisfação que ia além da questão da herança. Alessandro soube da notícia quando chegou do trabalho. Giovanna estava na biblioteca quando ele entrou, fechou a porta e se aproximou com um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "É verdade?" perguntou, e quando ela confirmou, ele a abraçou espontaneamente. "Não sei porquê, mas estou feliz." "Também estou", admitiu Giovanna, surpreendendo-se com a própria sinceridade. O momento foi interrompido pela entrada brusca de Francesca. "Alessandro, o que significa isso?" "Significa que sua esposa acabou de me dar uma notícia maravilhosa", respondeu ele, sem soltar Giovanna imediatamente. "Ela não é minha esposa, é nossa funcionária." A voz de Francesca tinha um tom venenoso. "E creio que vocês estão confundindo as coisas." "Não estamos confundindo nada", disse Alessandro, e Giovanna percebeu uma determinação nova em sua voz. "Somos adultos lidando com uma situação adulta." Naquela noite, Francesca implementou novas regras. Giovanna foi transferida para uma suíte no andar térreo, para facilitar o acompanhamento médico. As refeições passaram a ser servidas em seus aposentos, para evitar esforços desnecessários. E, mais importante, Alessandro foi proibido de vê-la sem supervisão, para proteger a gestação. "Está me mantendo prisioneira", confrontou Giovanna durante uma das visitas médicas diárias. "Estou protegendo meu investimento", respondeu Francesca friamente. "Você carrega algo que vale muito mais que sua vida inteira." Mas Alessandro não aceitou passivamente as novas regras. Começou a encontrar maneiras criativas de burlar o sistema de Francesca. Deixava bilhetes escondidos nos livros que Ivone levava para Giovanna. Enviava flores do jardim com mensagens codificadas. Uma vez, até conseguiu falar com ela através do interfone quando Francesca saiu. "Estou contratando advogados", sussurrou através do sistema de som. "Vou encontrar uma maneira de nos libertar disso." "Não faça nada arriscado", implorou Giovanna. "Ela é perigosa." "Mais perigosa que viver assim?" Era uma boa pergunta. A gravidez estava progredindo bem, mas Giovanna se sentia cada vez mais isolada. Francesca começou a aparecer em público usando uma barriga falsa, fingindo estar grávida para manter as aparências sociais. Via das janelas a patroa recebendo cumprimentos de vizinhos e conhecidos por sua gravidez. "É nojento", comentou Ivone uma tarde, enquanto ajudava Giovanna a escolher roupas largas para disfarçar sua barriga real. "Ela está fingindo que é a mãe do seu bebê." "Legalmente ela será", disse Giovanna tristemente. "Nem sempre o que é legal é o que é certo." Durante o terceiro mês, Giovanna descobriu algo que mudou sua perspectiva sobre tudo. Explorando os livros que Ivone lhe trazia, encontrou um diário antigo escondido entre as páginas de um romance italiano. Era o diário de outra mulher que havia passado pela mesma situação anos antes. "Meu nome é Letícia", lia uma das entradas. "Estou grávida de 3 meses do filho de Alessandro. Francesca me prometeu dinheiro para minha família, mas agora descobri a verdade terrível. Ela nunca teve intenção de me deixar ir embora. As outras mulheres que fracassaram não foram mandadas embora. Elas sumiram." Giovanna continuou lendo com o coração disparado. "Descobri que Francesca tem um amante, o motorista da família. Eles planejam ficar com meu bebê e me eliminar. Alessandro não sabe de nada. Preciso encontrar uma maneira de avisá-lo antes que seja tarde demais." O diário terminava abruptamente. A última entrada era de 2 anos atrás, e não havia mais sinais de Letícia em lugar nenhum. Giovanna percebeu com horror que provavelmente estava seguindo os passos de uma mulher que já não existia mais. Naquela noite conseguiu mandar um bilhete desesperado para Alessandro através de Ivone. "Precisamos conversar. É urgente. Nossa vida depende disso." A resposta veio no dia seguinte. "Amanhã à noite. Biblioteca. 00:30.
Giovanna sabia que estava arriscando tudo, mas não tinha escolha. Se suas suspeitas estivessem certas, Alessandro era a única pessoa que poderia salvá-la. O encontro secreto seria sua única chance de descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, Francesca anunciou que daria uma grande festa para celebrar o 4º mês de sua gravidez, convidando toda a elite de Criciúma. Giovanna percebeu que o tempo estava se esgotando rapidamente. A armadilha estava se fechando e ela precisava agir antes de se tornar mais uma mulher, que simplesmente desapareceu da mansão dos Bortolotto. Capítulo 6. O encontro na biblioteca aconteceu sob uma tempestade que açoitava as janelas da mansão. Giovanna desceu as escadas silenciosamente, carregando o diário de Letícia contra o peito. Alessandro já estava lá, caminhando nervosamente entre as estantes de livros. "Você não deveria ter descido", sussurrou ele. "Se Francesca descobrir..." "Leia isso", interrompeu Giovanna, entregando-lhe o diário. "Encontrei escondido nos livros que Ivone me trouxe." Alessandro leu as páginas com expressão cada vez mais sombria. Quando terminou, estava pálido. "Letícia, eu me lembro dela. Francesca disse que ela havia desistido e ido embora." "Ela não foi embora, Alessandro, e nem as outras." Giovanna segurou suas mãos. "Estou correndo o mesmo perigo. Não vou deixar isso acontecer." Ele a puxou para um abraço protetor. "Vamos sair daqui, hoje mesmo." "Como? Ela controla tudo. Dinheiro, documentos, até minha mãe está sob os cuidados dela." Alessandro ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Há algo que você precisa saber sobre meu casamento com Francesca. Algo que explica por que ela tem tanto poder sobre mim." "O quê?" "Ela tem provas de que desviei dinheiro da empresa. Não apenas dívidas de jogo, evidências forjadas de apropriação indébita. Se isso vier à tona, vou preso por 20 anos." Giovanna sentiu o peso da revelação. "Então, vocês dois estão presos. Mas agora tenho algo pelo que lutar." Ele tocou delicadamente a barriga dela. "Vocês dois." Naquele momento, ouviram passos no corredor. Alessandro rapidamente escondeu Giovanna atrás de uma estante alta, enquanto Francesca entrava na biblioteca com uma lanterna. "Querido, o que faz acordado tão tarde?" Sua voz era doce, mas suspeita. "Não conseguia dormir, vim buscar um livro", respondeu Alessandro com naturalidade impressionante. Francesca vasculhou a biblioteca com os olhos, mas não encontrou Giovanna. Que estranho. Jurava ter ouvido vozes. Deve ter sido a tempestade. O vento faz a casa gemer. Depois que Francesca saiu, eles esperaram mais 20 minutos antes de sair do esconderijo. "Não podemos mais nos encontrar assim", disse Alessandro. "Ela está suspeitando. Então o que fazemos? Vou contratar detetives particulares para investigar Francesca. Se ela está chantageando a mim, deve estar escondendo segredos também." Alessandro beijou sua testa. "Aguente firme mais alguns dias." Na manhã seguinte, Francesca anunciou que havia contratado uma enfermeira particular para acompanhar mais de perto a gestação. A mulher, uma senhora sisuda chamada Marta, instalou-se no quarto ao lado do de Giovanna e passou a monitorar cada movimento. "Não pode sair da cama sem autorização", informou Marta. "Ordens médicas para evitar complicações." Giovanna percebeu que estava sendo isolada ainda mais. As visitas de Ivone se tornaram menos frequentes e a governanta parecia nervosa quando conseguiam conversar. "Eles demitaram metade dos funcionários", sussurrou Ivone durante uma troca rápida de roupas de cama. "Dona Francesca disse que era por economia, mas acho que ela quer menos testemunhas." "Testemunhas do quê?" "Do que ela planeja fazer com você depois que o bebê nascer." Naquela tarde, enquanto fingia dormir, Giovanna ouviu uma conversa reveladora através da parede fina que separava seu quarto do escritório de Francesca. A patroa estava falando ao telefone com alguém. "Sim, tudo está indo conforme o planejado." "Não, ela não suspeita de nada. O bebê nascerá em dezembro, e então poderemos finalizar nossa parte do acordo. Claro que Alessandro não pode saber. Ele ainda pensa que vai ficar com a criança." O sangue de Giovanna gelou. Francesca não estava apenas planejando ficar com o bebê. Tinha outros planos que nem mesmo Alessandro conhecia. Naquela noite, conseguiu mandar uma mensagem desesperada para Alessandro,
através de um código que haviam combinado. Deixou uma flor específica na janela, sinal de que precisava falar urgentemente. A resposta veio no dia seguinte através de Yvonne. Descobri algo. Os detetives encontraram evidências, aguarde mais 2 dias. Mas 2 dias podiam ser tempo demais. Durante o jantar, Francesca fez um anúncio que confirmou os piores temores de Giovanna. Querida, organizei uma surpresa para você. Vamos fazer uma viagem. Que tipo de viagem? Para a fazenda da família, no interior. Ar puro, tranquilidade, perfeito para os últimos meses de gestação. O sorriso de Francesca era predatório. Partimos amanhã cedo. Giovanna sabia que se fosse levada para a fazenda isolada, nunca mais voltaria. Era agora ou nunca. Naquela madrugada, tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Tentaria escapar da mansão, mesmo grávida de 4 meses. Mas quando tentou sair do quarto, descobriu que a porta estava trancada por fora. Pela primeira vez desde que chegara ali, Giovanna era literalmente uma prisioneira. E Francesca tinha a chave. Capítulo 7. A fuga teve que ser improvisada. Giovanna esperou até as 3 da manhã, quando a mansão estava em silêncio absoluto, e usou um grampo de cabelo para tentar abrir a fechadura. Suas mãos tremiam tanto de nervosismo que demorou quase 1 hora para conseguir destrancar a porta. O corredor estava escuro e silencioso. Giovanna seguiu descalça pelo tapete persa, evitando as tábuas que sabia que faziam barulho. Seu objetivo era chegar ao escritório de Alessandro, no primeiro andar, onde ele guardava os telefones e havia prometido deixar evidências sobre Francesca. Conseguiu descer as escadas sem ser detectada, mas quando chegou ao corredor principal, ouviu vozes vindas da sala de estar. Escondeu-se atrás de uma coluna e esperou tentando entender o que estava acontecendo. Francesca estava lá, ainda vestida, conversando com um homem que Giovanna reconheceu como Roberto, o motorista da família. Mas não era uma conversa de patroa e funcionário. Eles estavam se beijando apaixonadamente. Tudo está dando certo, sussurrava Francesca entre os beijos. Alessandro ainda não suspeita de nada sobre nós. E a garota? Perguntou Roberto. Amanhã levamos ela para a fazenda. O médico que contratei lá vai induzir o parto prematuro no 7º mês. Diremos que houve complicações e que ela não resistiu. Giovanna cobriu a boca para abafar um grito de horror. E o bebê, continuou Roberto, será oficialmente meu filho. Alessandro ficará satisfeito em ter seu herdeiro. Eu fico com a herança da família e você fica comigo. Francesca riu baixinho. E o melhor, Alessandro nunca saberá que o filho não é biologicamente meu. E se ele descobrir sobre nós? Não vai descobrir. Sou muito cuidadosa. Francesca se afastou dele. Vá dormir. Amanhã será um dia longo. Giovanna esperou até que os dois se separassem para se mover novamente. Conseguiu chegar ao escritório de Alessandro, mas descobriu que estava trancado. Desesperada, tentou forçar a fechadura, mas foi inútil. Foi então que ouviu passos se aproximando. Alguém estava descendo as escadas. Giovanna se escondeu embaixo da mesa do corredor, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que poderia ser ouvido. Alessandro passou por ela sem notar, dirigindo-se à cozinha. Giovanna tomou uma decisão arriscada. Sussurrou seu nome. Ele se virou imediatamente surpreso. Giovanna, o que faz aqui? Ela saiu do esconderijo e rapidamente contou tudo o que havia ouvido. Alessandro ficou pálido conforme escutava os detalhes do plano de Francesca. Eu sabia que ela estava tramando algo, mas não imaginava que fosse tão longe. Ele passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Os detetives encontraram evidências de que ela tem um amante, mas ainda não sabíamos quem era. É o Roberto, e eles planejam me matar, Alessandro. Não vou deixar isso acontecer. Ele a pegou pela mão. Vamos sair daqui agora. Como? Ela controla tudo. Tenho um carro escondido na garagem dos fundos. Era meu plano de emergência. Alessandro a guiou pelos corredores escuros. Podemos chegar até Florianópolis antes que percebam nossa fuga. Mas quando chegaram à porta dos fundos, descobriram que Roberto estava lá, fumando um cigarro. Era como se estivesse esperando por eles. Boa noite, patrão, disse com um sorriso malicioso. Passeio noturno? Alessandro empurrou Giovanna para trás, protegendo-a. Saia da frente, Roberto. Não posso fazer isso.
Dona Francesca seria muito desapontada. Francesca não é sua patroa hoje à noite, eu sou. Roberto riu. Francesca é muito mais que minha patroa, se entende o que quero dizer. Foi então que Alessandro atacou. Os dois homens se engalfinharam violentamente, rolando pelo chão da varanda. Giovanna assistiu horrorizada enquanto eles trocavam socos brutais. Corra! Gritou Alessandro, enquanto conseguia imobilizar Roberto momentaneamente. Vá para a cidade. Procure a polícia. Giovanna hesitou por um segundo, mas a dor na barriga a fez tomar uma decisão. Correu em direção ao portão principal, mas antes que pudesse alcançá-lo, ouviu um grito agonizante de Alessandro. Virando-se, viu que Roberto havia conseguido se levantar e estava segurando uma ferramenta de jardinagem. Alessandro estava no chão, segurando o braço ferido. Agora vocês vão voltar para dentro como pessoas civilizadas, disse Roberto ofegante. E amanhã seguiremos o plano original. Foi nesse momento que as luzes da mansão se acenderam todas de uma vez. Francesca estava na varanda principal, vestindo um hobby de seda com um sorriso frio no rosto. Que decepção, disse ela, descendo as escadas lentamente. Eu realmente esperava mais de vocês dois. Giovanna percebeu que a armadilha havia se fechado completamente. Eles haviam sido capturados tentando fugir, e agora Francesca tinha todas as justificativas que precisava para acelerar seus planos sombrios. O jogo havia terminado, e eles tinham perdido. Capítulo 8. A manhã seguinte trouxe uma mudança dramática na dinâmica da mansão. Alessandro foi trancado em seus próprios aposentos, oficialmente se recuperando de um acidente doméstico. Giovanna foi transferida para uma suíte no porão, um ambiente luxuoso, mas claramente projetado para ser uma prisão definitiva. Espero que tenham entendido a seriedade da situação, disse Francesca durante sua visita matinal. Alessandro machucou gravemente o braço ontem à noite e precisa de repouso. Você, querida, precisa de cuidados especiais para evitar novos incidentes. A nova enfermeira era diferente da anterior, mais jovem, mais dura, claramente instruída a ser uma guarda mais que uma cuidadora. Marta havia pedido demissão durante a noite, outro sinal de que Francesca estava eliminando testemunhas. Ivone conseguiu visitá-la apenas uma vez e foi para se despedir. Eles me mandaram embora, sussurrou a governanta com lágrimas nos olhos. 20 anos trabalhando para essa família e me mandaram embora da noite para o dia. Ivone, você precisa ir à polícia, contar sobre as mulheres que desapareceram. Quem vai acreditar na palavra de uma empregada doméstica contra os Bortolotto? Ivone balançou a cabeça tristemente. Essa família tem metade da cidade no bolso. Antes de partir, Ivone deixou um presente de despedida. Um telefone celular antigo escondido dentro de uma boneca de pano. É de emergência, sussurrou. Tem o número de um jornalista em Florianópolis que investiga famílias poderosas. Se algo acontecer... Naquela tarde, Francesca anunciou que a viagem para a fazenda havia sido adiada. Decidimos que é melhor você ter o bebê aqui mesmo, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Contratei uma equipe médica particular. Tudo será muito discreto. Giovanna entendeu o recado. Francesca havia mudado de planos e decidido executar seu esquema sombrio na própria mansão, onde tinha controle total. Durante a noite, conseguiu usar o telefone escondido para ligar para o jornalista que Ivone havia mencionado. Paulo Mendes atendeu na terceira tentativa. Alô? Por favor, não desligue. Meu nome é Giovanna Rossi e estou sendo mantida prisioneira na mansão dos Bortolotto em Criciúma. Bortolotto? Conheço essa família. São poderosos e perigosos. Rapidamente, Giovanna contou sua história. Paulo escutou em silêncio, fazendo perguntas pontuais. Você tem provas? Perguntou finalmente. Tenho o diário de uma mulher que passou pela mesma situação e desapareceu. E posso provar que Francesca está fingindo uma gravidez. Isso é explosivo. Mas preciso de mais que sua palavra para enfrentar os Bortolotto. E se eu conseguir evidências de que eles planejam me matar? Aí teremos uma história que pode derrubar essa família inteira. Paulo prometeu manter contato e começar uma investigação discreta. Mas Giovanna sabia que o tempo estava se esgotando. No dia seguinte,
Francesca apareceu com notícias perturbadoras. O médico disse que você está desenvolvendo pré-eclâmpsia. Mentiu descaradamente. Pode ser necessário fazer o parto prematuro para salvar sua vida. Quero uma segunda opinião. Claro, querida. Já consultei outros especialistas. Todos concordam. Francesca se aproximou e tocou a barriga de Giovanna de forma possessiva. O importante é salvar o bebê. Naquela noite, Giovanna ouviu ruídos estranhos no andar superior. Sons de móveis sendo arrastados, vozes abafadas, movimentação incomum. Quando perguntou à enfermeira o que estava acontecendo, recebeu uma resposta evasiva. Reformas, disse a mulher secamente. Dona Francesca está preparando um berçário. Mas Giovanna sabia que não era isso. Os sons vinham dos aposentos de Alessandro e havia algo desesperado neles. Usando o espelho de mão, conseguiu refletir luz pela fresta da porta e viu sombras se movendo pelos corredores. Mais pessoas que as que moravam na casa. Na madrugada, acordou com dores na barriga. Não eram contrações de parto, mas cãibras estranhas que a deixaram nauseada. Quando chamou a enfermeira, a mulher pareceu aliviada. Excelente, disse pegando um telefone. Dona Francesca, está começando. Giovanna percebeu com horror que as dores não eram naturais. Alguém havia colocado algo em sua comida, drogas para induzir contrações prematuras. Estava no 6º mês de gestação. O bebê ainda não estava pronto para nascer. Mas Francesca havia decidido que era hora de executar sua parte final do plano. Enquanto as dores se intensificavam, Giovanna conseguiu enviar uma última mensagem de texto para Paulo. Estão induzindo o parto. Precisa vir agora. É hoje ou nunca. A resposta veio imediatamente. Estou a caminho com a polícia. Aguente firme. Mas seria suficiente? E onde estava Alessandro? Havia horas que não ouvia nenhum som vindo de seus aposentos. A batalha final estava prestes a começar, e Giovanna precisaria lutar não apenas por sua vida, mas pela vida de seu filho ainda por nascer. Capítulo 9. As contrações artificiais se intensificaram durante a madrugada, mas algo inesperado aconteceu. Alessandro apareceu na porta do quarto de Giovanna, com o braço em uma tipóia improvisada e acompanhado de 3 homens que ela não conhecia. São detetives particulares, explicou rapidamente. Consegui provas de tudo. O caso de Francesca com Roberto, os documentos forjados contra mim, evidências das mulheres que desapareceram. Alessandro! Giovanna mal conseguia falar entre as dores. Eles me drogaram. O bebê. O médico está chegando. Um médico de verdade, não os charlatães que ela contratou. Alessandro se ajoelhou ao lado da cama. Você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Nesse momento, Francesca irrompeu no quarto acompanhada de Roberto e 2 homens enormes que claramente não eram funcionários da casa. Como vocês entraram aqui? Gritou ela, perdendo completamente a compostura elegante. Pela porta da frente, respondeu um dos detetives mostrando um mandado. Temos autorização judicial para revistar a propriedade. Isso é um absurdo. Vocês não podem... Podemos sim. O detetive mostrou os documentos. Temos evidências de sequestro, cárcere privado, falsificação de documentos e conspiração para homicídio. Francesca olhou para Roberto, que tentou discretamente se afastar do grupo. Roberto, diga a eles que isso é um mal-entendido. Não vai adiantar, disse Alessandro, levantando-se com dificuldade. Temos gravações de vocês planejando minha morte e a de Giovanna. Vocês foram muito descuidados com os telefones. Foi nesse momento que chegou a equipe médica real, paramédicos e um obstetra que imediatamente se preocupou com o estado de Giovanna. Ela foi drogada com medicamentos para induzir contrações prematuras, informou o médico após um exame rápido. Precisamos neutralizar os efeitos imediatamente ou perderemos o bebê. Enquanto a equipe médica trabalhava para estabilizar Giovanna, a verdade sobre a família Bortolotto finalmente veio à tona. Os detetives haviam descoberto que Francesca não era apenas uma esposa infértil desesperada. Ela era uma golpista profissional que havia se casado com Alessandro especificamente para ter acesso à herança da família. Ela não é nem italiana, revelou um dos investigadores. Seu nome real é Francisca Silva, de Brasília.
já aplicou o mesmo golpe em outras famílias ricas. Roberto tentou fugir, mas foi detido na porta. Durante o interrogatório improvisado, confessou tudo. O plano era matar Alessandro e Giovanna após o nascimento do bebê, fingir que Francesca havia dado à luz e depois Francesca herdaria tudo como viúva enlutada com um filho pequeno. As outras mulheres? Perguntou um dos detetives. Estão enterradas na fazenda, disse Roberto, quebrando completamente. Francesca disse que era necessário, que elas sabiam demais. O jornalista Paulo Mendes chegou junto com uma equipe da Polícia Civil. A mansão dos Bortolotto se transformou em uma cena de crime ativa, com peritos, investigadores e câmeras de televisão cercando a propriedade. Enquanto isso, Giovanna lutava contra os efeitos da droga. O médico conseguiu estabilizar suas condições, mas ela ainda sentia dores intensas. O bebê está bem, tranquilizou o obstetra. Conseguimos interromper o trabalho de parto prematuro, mas ela precisa de observação hospitalar. Alessandro não saiu do lado de Giovanna durante todo o processo. Desculpe, sussurrava repetidamente. Desculpe por ter colocado você nessa situação. Você não sabia, respondeu ela, apertando sua mão. Nenhum de nós sabia quem ela realmente era. A chegada do patriarca da família, Angelo Bortolotto, foi dramática. O homem de 70 anos apareceu acompanhado de seus advogados, furioso ao descobrir que sua nora havia transformado a reputação da família em escândalo nacional. Vocês destruíram tudo o que construí em 50 anos, gritou para Francesca, que estava sendo levada algemada. 50 anos de trabalho. Você nunca me aceitou mesmo, respondeu Francesca com desprezo. Sempre soube que eu não era boa o suficiente para seu filho precioso. Porque você é uma criminosa, uma assassina. Ângelo se voltou para Alessandro e Giovanna, que estava sendo preparada para a transferência hospitalar. Meu filho, peço perdão em nome da família. Essa mulher nos enganou a todos. Ele olhou para Giovanna com respeito genuíno. Quanto a você, menina, será tratada como o que é, parte desta família. Você e meu neto terão tudo o que precisarem. Enquanto a ambulância se preparava para levar Giovanna ao hospital, ela viu Francesca sendo colocada no carro da polícia. A mulher que havia controlado sua vida durante meses agora parecia pequena e patética, sem a máscara de elegância e poder. Acabou, disse Alessandro segurando sua mão enquanto entravam na ambulância. Finalmente acabou. Mas havia uma última surpresa esperando por eles. Na delegacia, durante o interrogatório detalhado, descobriram que Francesca não havia agido sozinha. Ela fazia parte de uma rede criminosa que aplicava golpes similares em famílias ricas por todo o país. A prisão dela levaria ao desmantelamento de toda a organização. Capítulo 10. 3 meses depois, Giovanna estava em sua nova casa, uma residência confortável que Alessandro comprara para eles em um bairro tranquilo de Criciúma. Longe da mansão cheia de memórias sombrias, eles construíam uma vida nova e genuína. O bebê havia se desenvolvido perfeitamente após o susto da indução prematura. Giovanna estava no 8º mês de gestação, saudável e feliz, de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Alessandro se transformara em um homem completamente diferente. Livre das chantagens e pressões de Francesca, ele encontrara paz e propósito. Trabalhava agora diretamente com seu pai na empresa da família, mas moravam longe da mansão patriarcal. Como se sente sendo uma heroína nacional? Brincou Alessandro, mostrando-lhe a revista onde sua história estava estampada na capa. A investigação desencadeada pela prisão de Francesca levara ao descobrimento de 17 mulheres mortas e à prisão de uma rede criminosa que operava em 6 estados. Giovanna havia se tornado involuntariamente o rosto de uma campanha nacional contra a exploração de mulheres em situação de vulnerabilidade. Não me sinto uma heroína, respondeu ela, acariciando a barriga. Me sinto sortuda por estar viva. Somos sortudos por termos nos encontrado, corrigiu Alessandro beijando sua testa. Elizabeth, a mãe de Giovanna, havia se recuperado completamente da cirurgia na coluna. Morava agora com eles, ajudando a preparar a chegada do neto e cuidando da filha com um carinho renovado. Nunca imaginei que minha filha me daria um genro tão dedicado,
dizia ela frequentemente enquanto tricotava roupinhas para o bebê. A verdade era que Alessandro havia se apaixonado não apenas por Giovanna, mas por toda a família que ela representava. Depois de anos vivendo em um ambiente tóxico de chantagens e falsidades, a sinceridade e o amor genuíno das mulheres Rossi era como um bálsamo para sua alma. Angelo Bortolotto também havia mudado. O escândalo o forçara a reavaliar suas prioridades e valores. Visitava regularmente o filho e a nora, trazendo presentes para o neto que estava por vir e tentando reconstruir uma relação baseada em afeto real, não apenas obrigações familiares. Esse bebê vai nascer em uma família de verdade, disse ele durante uma visita dominical. Não em uma casa cheia de segredos e mentiras. O julgamento de Francesca e Roberto foi amplamente noticiado. Eles foram condenados a 30 anos de prisão por homicídio múltiplo, sequestro e formação de quadrilha. Francesca nunca demonstrou remorso, mantendo até o final que estava apenas fazendo o que era necessário para sobreviver. Roberto, por outro lado, colaborou totalmente com as investigações, ajudando a localizar os corpos das vítimas enterradas na fazenda e fornecendo detalhes sobre como a rede criminosa operava. Sua pena foi reduzida para 15 anos. Uma tarde, enquanto Giovanna organizava o quarto do bebê, encontrou uma carta que havia chegado pelo correio. Era de uma das famílias das mulheres assassinadas. Obrigada por ter a coragem de lutar, dizia a carta. Por causa de você, finalmente sabemos o que aconteceu com nossa filha. Ela pode descansar em paz agora. Giovanna chorou ao ler a carta, pensando em todas as mulheres que não tiveram sua sorte. Alessandro a encontrou chorando e a abraçou. Você salvou vidas, disse ele. Não apenas a sua e a do nosso filho. Quantas outras mulheres estariam seguras agora porque essa rede foi desmantelada? No final de novembro, quando as primeiras contrações verdadeiras começaram, Giovanna estava cercada de amor verdadeiro. Alessandro segurou sua mão durante todo o trabalho de parto, sussurrando palavras de encorajamento. Elizabeth esperava no corredor com Ângelo, que havia trazido flores do jardim que ele mesmo cultivava. Quando o bebê nasceu, um menino perfeito e saudável, todos choraram de alegria. Alessandro segurou o filho nos braços com uma delicadeza que contrastava com sua força física. Bem-vindo ao mundo, Lorenzo, sussurrou, usando o nome que haviam escolhido em homenagem ao avô de Giovanna. 6 meses depois do nascimento de Lorenzo, Alessandro e Giovanna se casaram em uma cerimônia simples na igreja do centro de Criciúma. A mesma igreja onde Elizabeth havia se casado décadas antes, onde gerações de famílias trabalhadoras haviam celebrado seus momentos mais importantes. Não foi um casamento da alta sociedade com centenas de convidados. Foi uma celebração íntima com as pessoas que realmente importavam, família verdadeira, amigos leais e o amor que havia crescido em circunstâncias impossíveis e florescido em algo belo e duradouro. Durante a festa, realizada no jardim da casa que agora chamavam de lar, Giovanna olhou ao redor e mal conseguia acreditar na transformação de sua vida. De uma jovem desesperada que aceitara uma proposta perigosa para salvar a mãe, ela se tornara uma mulher realizada, esposa amada e mãe de um filho saudável. Em que está pensando? Perguntou Alessandro, vendo-a contemplativa. Em como a vida pode mudar completamente em menos de um ano, respondeu ela. E em como, às vezes, as piores situações podem levar aos melhores destinos. Alessandro levantou sua taça de champanhe. Aos novos começos, ecoou ela. E enquanto o sol se punha sobre Criciúma, iluminando a pequena festa no jardim, onde uma família verdadeira celebrava o amor e a superação, Giovanna soube que havia encontrado não apenas a salvação que procurava, mas também a felicidade que nunca ousara sonhar. Lorenzo dormia tranquilamente nos braços da avó, cercado por pessoas que o amariam incondicionalmente. Não haveria mentiras em sua criação, nem chantagens ou manipulações. Ele cresceria sabendo que era desejado, amado e protegido. A mansão sombria dos Bortolotto havia sido vendida e uma nova família mudara para lá. Uma família comum, trabalhadora, que encheu aqueles cômodos de risadas genuínas
e amor verdadeiro. E assim, o que começou como uma história de desespero e perigo se transformou na mais bela das histórias de amor, não apenas entre um homem e uma mulher, mas entre pessoas que escolheram formar uma família baseada em verdade, respeito e carinho. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Giovanna e Alessandro tenha emocionado você tanto quanto nos emocionou ao contá-la. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes sobre amor, superação e a força do ser humano. Então fique à vontade para explorar e encontrar a sua favorita. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou dessa história? Conseguiu imaginar-se no lugar de Giovanna? Conte pra gente nos comentários. Adoramos ler cada mensagem. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível que vai tocar seu coração.